Como é que você está, meu amigo e minha amiga internauta? Sejam bem-vindos ao nosso canal para mais uma semana estudarmos juntos a Palavra de Deus. Nessa semana vamos falar um pouquinho sobre o nosso comportamento, aquilo que chamamos de testemunho. Como é que nós temos demonstrado Jesus para as pessoas através da nossa própria vida? Porque a gente cobra muito das pessoas, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Olha, ela é cristã, mas faz isso, faz aquilo. Mas ao invés de falarmos dos outros, vamos falar da gente. O que a gente tem feito para o reino de Deus, contribuindo ou não contribuindo para o reino de Deus, que isso fique muito bem frisado aqui, porque tem mais gente, como diz por aí, queimando o filme de Jesus, vamos dizer assim, do que mostrando quem de fato Jesus é. Muita gente, quando eu tô dizendo muito, tô dizendo muita mesmo, não tô brincando com essa história de muita gente não quer saber de Jesus ou da Igreja de Cristo, porque olham os cristãos e percebem que o comportamento deles não tem muito a ver com aquilo que eles pregam, ou que o comportamento deles não tem necessariamente a ver com o que Cristo prega, o que eu acho bem pior. Porque Jesus, ele é amor, Jesus, ele era tolerante com o pecador. Entenda bem, ele não tolerava o pecado, mas ele era tolerante com o pecador, ele amava o pecador, ele andava com o pecador, ele perdoava o pecador, dava uma segunda, terceira, quarta, quinta chance. Pedro uma vez falou assim: Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar? Até 7 vezes? Jesus vai lá e diz assim: não, Pedro, sabe de nada, rapaz. Até 70 vezes 7, 490 vezes o mesmo pecado. Percebe? Então, muitas vezes nós não estamos aí pregando aquilo que a Bíblia diz ou aquilo que Jesus diz que é correto. Há um texto bíblico em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então olha o que esse texto bíblico diz, que um dia Jesus nos tirou das trevas para a maravilhosa luz dele, e por conta disso, por conta dessa experiência, veja bem, da experiência com Jesus, por conta dessa experiência que eu tenho com Cristo, eu devo pregar o Evangelho. Então isso é muito importante. A forma com que cada um prega o Evangelho também é diferente, porque o relacionamento que cada um teve para sair das trevas, para ir para a luz de Cristo, é diferente. A minha conversão é diferente da sua, e eu não posso usar a sua experiência para pregar o Evangelho, eu vou usar a minha. A minha experiência vai alcançar algumas pessoas e a sua outras pessoas. Por isso, todos são sumariamente importantes na pregação do Evangelho. Agora, o que é importante mencionar aqui é que nós temos que pregar o Evangelho segundo Jesus Cristo, e não o Evangelho segundo a minha experiência, não o Evangelho segundo a minha crença, porque por fazer isso, estamos colocando mais gente para fora da igreja ou para mais longe de Jesus do que para perto dele. Que a gente pense um pouco nisso aí, tá certo? Essa semana vamos falar um pouco sobre esses assuntos, então estejam com a gente essa semana, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Um grande abraço e a gente se vê amanhã.